Vamos estudar algumas características de ver como Jesus se movia sobre esta terra como um rei. Oh, glória a Deus! Jesus moveu-se nesta terra como um rei, com manifestação de um grande poder. Amém? Vamos estudar sobre isso. Vamos dar mais uns passos para a frente sobre esse tema. E, como base de leitura, vamos ler João capítulo 10, versículo 30 em diante. Lemos então com o favor de Deus. Evangelho de João capítulo 10, versículo 30. Diz a palavra de Deus: Eu e o Pai somos um. Vamos ler juntos. O 30, o 31, o 32 são versículos que têm poucas palavras. Então, pode juntar, por favor. Leia então comigo. Eu e o Pai somos um. Versículo 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Versículo 32. Disse-lhe Jesus: Muitas obras boas da parte do meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar? Versículo 33. Responderam-lhe os judeus: Não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfémia. E porque, sendo tu homem, te fazes Deus. Versículo 34. Replicou-lhe Jesus, tornou-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Versículo 35. Se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, então, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós, blasfemas. Blasfemas. Estava a pensar em férias, blasférias, mas não é. É blasfemas. Porque eu disse, sou filho de Deus. Versículo 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Versículo 38. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Versículo 39. Versículo 39. Leiam comigo outra vez. Pois procuravam prendê-lo, mas ele lhes escapou. Ele lhes escapou das suas mãos. Oh, glória a Deus. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, da tua bênção sobre a nossa vida, deste poder tão grande da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, tenha a gentileza de sentar. Jesus movia-se como um rei poderoso. Não há ninguém, você não encontra nada, você não encontra nenhuma personalidade, nenhuma pessoa na história do mundo. Traga-me o maior imperador, o maior filósofo, o maior artista, o maior músico, o maior criador, a pessoa que tenha ficado o seu nome na história por fazer das coisas mais belas, mais extraordinárias. Ponha ao lado de Jesus, fica tudo reduzido a formiga. Eu acho que nem a formiga chega. O maior gênio, o maior criador, o maior inventor, ponha ao lado de Jesus na demonstração do poder. Poder sobre quê? Poder do domínio sobre as situações à volta, sobre a vida, sobre a doença. A doença seca e desaparece. Jesus toca nos leprosos e a lepra seca. Jesus dá uma ordem, os ventos e o mar param, a tempestade para. Isto é mover-se
verdadeiramente como um rei que dá ordens, um rei que executa alguma coisa e aquilo acontece, que diz uma palavra e manifesta-se. Você não encontra ninguém assim. Encontra profetas que recebem de Deus uma revelação e dizem: Deus disse-me isto, por isso vai acontecer assim, e acontece. Mas Jesus é mais do que profeta. Jesus é Ele próprio, aqui, a encarnação de Deus. Ele dá uma palavra e acontece. Ele ordena um assunto e acontece. Ele diz: preparem-se todos para comer. 20.000 pessoas. Não há comida, há 5 pães e 2 peixes, por amor de Deus. Ele diz: sentem-se todos e preparem-se todos para comer. Dá uma ordem, abençoa os 5 pães e 2 peixes. Começa tudo a comer. E quando acabaram de comer, estando saciados, cheios, fartos, Jesus dá uma ordem para apanharem os restos que sobraram. E sobraram 12 cestos. Sabe como eram os cestos daqueles cestos? Sabe que cestos eram? Quem é que sabe o que são aqueles cestos de vime ou cestos de verga? Aqueles cestos feitos desde tempos remotos. São cestos que têm pegado 2 pessoas, um de cada lado. Cestos. 12 cestos cheios do resto que sobrou. Depois de toda a gente ter comido e estar farto. Você não encontra este poder em lado nenhum. O diabo vem e ataca um amigo de Jesus, de seu nome Lázaro, em casa de quem Jesus ficava com os discípulos a comer, a dormir, ficavam ali. Betânia fica a poucos quilómetros de Jerusalém. Cada vez que Jesus ia para Jerusalém, Lázaro: oh, não te esqueças de passar aqui, fica aqui a minha casa. Qual de nós é que não fazia isso também? Fica aqui, deixa de estar aqui. Vamos sentar e vamos ouvi-lo, vamos ver o que ele fala, vamos ouvir os ensinos dele, vamos ver. Então, um dia, Satanás resolve atacar Lázaro e matá-lo. Quantos soldados, quantos senadores, quantos capitães, quantos generais dos imperadores morreram? Em batalha muitas vezes, ou de doenças, ou de qualquer coisa. Dos grandes imperadores da história. Deram a vida por eles, derramaram o seu sangue por eles. Mas Lázaro é um amigo, não é um general, não é alguém de tanta sublimidade e importância. Mas o diabo veio e atacou. O que é que Jesus fez? Dirigido no poder de Deus e no Espírito de Deus, passados 4 dias, já Lázaro estava levado para o sepulcro, o seu corpo. Jesus aparece. Os fariseus tinham sido embora, tinham colocado o corpo no sepulcro. Jesus mandou tirar a pedra, porque não há imperador nenhum na história que fizesse isto por um dos seus generais, por um dos seus servos, por um dos seus súbditos, por um dos seus homens importantes em campos de batalha, que deram a vida por eles. Jesus apareceu, mandou tirar a pedra, disse: o diabo veio para tirar a vida àquele que me recebia em sua casa, tirem a pedra. Lázaro, teve que dizer o nome. Se eu dissesse: ó morto, sai para fora, saía toda a gente desde os tempos de Adão até... Teve que dizer quem era. Lázaro, sai tu para fora. E lá sai o Lázaro, todo enrolado. Eu até acho que ele nem saiu assim. Eu acho que ele saiu mesmo assim, a uns centímetros do chão, a flutuar, trazido por anjos de Deus no ar. Uma vez estava no aeroporto de Frankfurt. E eu vi assim ao longe um barulho. E correram 3 ou 4 polícias do aeroporto. Uns alemães assim, um bocado para o alto. Fardados. O barulho lá ao longe não cheguei a perceber o que era. Sei que aquilo foi tudo tão discreto. Eu, quando olhei, vi um senhor
trazido por 2 polícias, pai, com 1,90 m cada um, jovens, 2 jovens, na casa dos 30, 1,90 m cada um, com o nariz assim amassado e a sair sangue do nariz, e ele vinha, pegaram nele assim, um de um lado e outro do outro, e vinha no ar, os pés dele vinham, aí, 3 palmos do chão, qualquer coisa. Muito rápido, assim, caminhar, entraram assim por uma porta lateral. Foi tudo tão depressa que quase ninguém se percebeu. Aquilo tudo muito rápido. Desapareceram com o homenzinho para lá, para dentro, com o nariz amassado. Eu creio que Lázaro, sem ser com o nariz amassado, mas Lázaro vinha assim pelo ar, trazido por 2 anjos, a caminhar cá para fora, a sair cá para fora, trazido por 2 anjos. Porque isto de saltar não me parece bem que fosse o estilo de Jesus. Até porque, quando ele dá uma ordem, alguém tem que cumprir. Sim ou não? Não foi isso que o centurião disse? Recorda-se? O que o centurião disse quando no capítulo 8 de Mateus, quando Jesus disse: eu irei à tua casa para sarar o teu servo. E o homem respondeu o quê? Quem é que se lembra daquelas famosas palavras do centurião? Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas diz uma só palavra e o meu criado fica sarado. Diz uma só palavra. Onde é que está isso? Eu vou-vos dizer, que é para vocês poderem ler. Tá bem? Mateus capítulo 8, versículo 8. O centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas diz uma só palavra e o meu rapaz será curado. E depois explicou porquê. Disse: porque eu também sou um homem com autoridade e sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, digo a este vai, ele vai, digo ao outro vem, ele vem. Quer dizer, ele disse: eu dou uma ordem aos meus soldados às minhas ordens. Um centurião tem 100 soldados às suas ordens, por isso é que se chama centurião. Tem uma centúria. Uma centúria são 100 soldados. Os centuriões eram escolhidos dentro do exército, dos homens mais valentes do exército, para comandar uma centúria. Então ele dava aqueles que estavam comandados por ele tinha poder para lhes dar ordens para fazerem serviços. E ele recebia ordens de cima e comandava depois os outros a quem, na cadeia de comando do exército, que aliás é uma cadeia de comando absolutamente extraordinária. Eu creio que não há nada no mundo que se assemelhe ao exército nisto. Uma ordem é uma ordem. Ponto final. Sim ou não? Quem é que esteve aqui no exército? Quanto tempo? A Força Aérea. 7 anos. Então tu sabes bem isso. Tu e o teu marido sabem bem isso. Eu estive só 3 meses. Meti uma cunha também de um pinheiro e fui estudar para a Suíça. Eram os planos de Deus, por isso lá fui eu embora. Mas recordo-me que algumas das ordens, e algumas daquilo não era cá para dizer o que é que o senhor disse. Não me sinto hoje com vontade de fazer nada disso. Isto é uma coisa tão... há uns anos estava a ver uma entrevista, estavam a entrevistar um tenente da Força Aérea dos Estados Unidos. E então, ele nem percebia o que a jornalista estava... a pergunta dela, porque era uma pergunta tão estúpida que ele olhou assim para ela. Como? O que é que você disse? Porque ela disse: então, mas vocês foram mandados assim para a zona de guerra? E ele disse: sim. Disse: mas aquilo havia um grande perigo. E ele: sim. E ela foi dizendo: e vocês nem pestanejaram, foram logo. Ele olhou assim para ela e disse, não estava a perceber o que ela queria. Ela queria dizer: vocês não podiam recusar. Por fim ela disse: não podiam recusar. E ele olhou assim muito sério para ela e disse: recusar? O que é que você está a falar? O homem nem conseguia perceber. Você sabia que Jesus tem os anjos às ordens para dar uma ordem e eles executam exatamente
Sente-se bem, porque os mesmos anjos que estavam às ordens de Jesus para executar o que ele diz, quando você fala a palavra de Deus, eles têm que executar a sua ordem. Isso é o que a igreja vamos aprender neste tempo da nossa vida. Se você fala a palavra de Deus, os anjos vão executar essa ordem, porque eles obedecem não à nossa palavra, mas à palavra de Deus. Eles confirmam a palavra, eles executam a palavra. A voz de comando tem que estar ligada com a palavra de Deus. Se não estiver ligada com a palavra de Deus, não há execução do poder de Deus e dos anjos de Deus. Ou seja, o reino dos céus tem uma palavra, tem uma voz de comando, e essa voz de comando está aqui, na sua mão, à sua frente. É a palavra de Deus que deve estar no seu coração e na sua boca para falar e para ver, ter a certeza absoluta que o poder de Deus que é executado. Este homem, por isso é que ele foi elogiado, foi tão elogiado por Jesus, por causa do entendimento do centurião acerca do reino dos céus. Ele diz, assim como o imperador César lá de longe dá uma ordem e eu aqui executo, e digo aos meus soldados para fazerem e eles têm que fazer, eu não sou digno que entres em minha casa, tu não precisas de vir à minha casa. Se o imperador César não vem à minha casa, comparado contigo ele não é nada, tu também não precisas de vir à minha casa. Diz uma ordem, dá uma ordem e isso vai ser executado. Porque eu tenho soldados às minhas ordens, digo a este faz isto e ele faz, digo a outro vem cá, ele vem. Quanto mais tu dás uma ordem, e acontece. E Jesus ficou admirado com esta explicação dele e disse, não vi uma fé tão poderosa assim em Israel como neste homem. E disse para ele, assim seja feito. Jesus disse ao centurião, versículo 13, vai e seja feito conforme a tua fé. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e te seja feito, há uma redundância aqui, tanto assim como creste, conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu criado sarou, glória a Deus. Vai conforme a tua fé seja feito, e naquela mesma hora o seu criado, quer dizer, Jesus deu uma ordem, anjos de Deus moveram-se e executaram. Naquela mesma hora, o centurião ainda não tinha chegado em casa, quando chegou, à mesma hora que ele estava a falar com Jesus, estava o servo dele a ser sarado. Nós estamos a falar, por isso, aqui acerca de Jesus dar uma palavra, dar uma ordem, como um rei dá uma ordem é executado, como um reino que opera com este poder e dá uma ordem e é executado. É disso que nós estamos a tratar neste dia, neste tema tão interessante que você vê, que estas ordens que vêm dele, que esta palavra que vem dele, e que os fariseus estavam longe de perceber isto. Quando Jesus disse isto, eu e o Pai somos um, ele diz, vivemos em total unidade. E depois no versículo 10 explicou melhor. Vamos ver, em João 14, João capítulo 14, versículo 9. No versículo 8, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras, ou executa as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Quer dizer, este mesmo tema que aqui está falado em João no capítulo 14, acerca das palavras, das obras, da ação do poder de Deus, da execução do poder de Deus no reino dos céus, Jesus falou isto com os discípulos e eles aceitaram. Quando falou isto com os fariseus, você viu a reação, pegaram em pedras para lhe atirar. É muito interessante analisar do ponto de vista de que os fariseus se revoltaram tanto. É interessante. Muito interessante.
Quando Jesus pegou num pau e partiu as mesas dos cambistas, partiu tudo, estragou-lhes o negócio e chamou-lhes raça de víboras, eles não pegaram em pedras para lhe atirar. Mas agora o diabo usou a situação por causa da palavra blasfémia. O que é que revoltou tanto ao diabo que quis matá-lo logo, quando ele disse: eu e o Pai somos um, e o que ele estava a ensinar? Jesus estava a dizer: eu falo e o Pai executa as obras. Eu falo e o poder de Deus, o reino dos céus, executa estas coisas. Eu dou uma ordem e alguém vai executá-las. Os discípulos estavam habituados a ver isto. Habituados a ver isto. O que eles não tinham interiorizado ainda é que Jesus queria que eles fizessem a mesma coisa, as mesmas obras, que operassem da mesma forma, que entendessem o método da operação do reino dos céus. Assim que nós estamos a tocar num ponto que é muito essencial, muito importante. Qual é o método de operação do poder de Deus? Como é que o poder de Deus atua? Este versículo 10 é muito importante. João capítulo 14, versículo 10. Eu e o Pai somos um, eu e o Pai estamos ligados. Eu não falo, eu falo as coisas que Ele me diz para falar, eu falo a sua palavra e Ele executa as obras. E as obras acontecem. Eu declaro a palavra de Deus e o poder de Deus faz acontecer. Amém? Os irmãos estão a pensar? Estão a pensar ou não? Jesus diz: eu faço. É que vocês podem pensar assim: mas isso era Jesus. Erro. Olha o versículo 12 que está mais abaixo. Na verdade, eu vos digo: aquele que crê em mim, esse fará as obras que eu faço e esse fará maiores que estas que eu vou para meu Pai. Ou seja, ele está a dizer, da mesma forma que eu vos estou a ensinar como vai operar o poder de Deus, então como é que o poder de Deus opera? Já percebemos que ele opera através da palavra, com a palavra, e que quando nós falamos a palavra, Deus atua sobre essa palavra para executar. Se eu falar outra coisa, Deus não está responsabilizado de atuar, porque eu não estou a falar a sua palavra. Quem é que me entendeu? Mas se eu falar a sua palavra, Deus tem que atuar de acordo à sua palavra. E quando eu falo a sua palavra, eu e ele estamos em unidade, unidos na mesma palavra, unidos na mesma fé, unidos na mesma confiança e na expectativa de que o poder de Deus vai ter que atuar e vai ter que fazer. Eu sei que os irmãos olham para mim e dizem: mas isto é Jesus e o Pai. Jesus e o Pai. E nós? Nós não. Nós sim. Não só porque ele a seguir diz no versículo 12 que nós sim, também temos que fazer do mesmo modo, temos que usar o mesmo método. Ele fartou-se de explicar aos discípulos, dando uma ordem à figueira e a figueira secou. Dando uma ordem aos demónios e eles foram expulsos. Fartou-se de explicar aos discípulos sobre esta operação. Como opera o poder de Deus? O centurião percebia isso no Império de Roma. Como é que o reino de Roma funcionava? Vem uma ordem lá de longe e eu aqui faço. Eu dou aqui uma ordem, os soldados vão e executam. Jesus disse: esta é fé, esta é que é fé. É assim que funciona. No reino dos céus funciona de modo semelhante. Alguém fala uma palavra que veio de cima e o poder tem que a executar. Quem executa? Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, 14, diz que os anjos de Deus estão ao serviço dos filhos de Deus. Agora vamos ver. No final de Jesus ter ensinado os discípulos, ter muitas vezes repreendido porque eles não conseguiam interiorizar isto,
Custava-lhes perceber. Ver Jesus fazer, eles entendiam, mas fazer eles custou-lhes muito tempo até isto ser interiorizado, como nós. Eu acho que a nós até nos custou mais. Nas últimas palavras, você diz assim, mas isto é um tema importante. Este é um tema super importante. Super importante. Porquê? Este é um tema super importante. Porque se nós não fizermos, o poder de Deus não atua. Quem é que estava aqui e ouviu aquela irmã contar o testemunho de que ela estava a sofrer há 10 dias de hemorroides muito fortes? Quem é que ouviu esse testemunho? O intestino todo inflamado e saiu uma bola atrás, não é? De tanta inflamação e de tanta dor que ela não podia nem andar, deitada só de lado, não podia se sentar, esteve aquela bola ali a incomodá-la aquele tempo todo. Ela veio aqui a um culto e pediu que orasse por ela. Quando eu ia orar por ela, o Espírito de Deus disse-me uma coisa que ela tinha que fazer. Como é que ela tinha que orar e o que é que ela devia fazer. Então, eu sei que foi um bocado... Aquilo parecia-me tão estranho, que eu estava a receber de parte de Deus, parecia-me tão estranho, mesmo estranho. Porque ela estava a tomar há 10 dias medicação e a bola não desaparecia. E eu não a mandei tomar medicação nenhuma. Disse-lhe que ela tinha que fazer só uma coisa simples. E como é que tinha que orar sobre aquilo. Então o que aconteceu? Como eu fiquei com algum receio que ela não percebesse bem, quando o culto terminou, fui lá para dentro e voltou o Senhor a falar comigo a dizer: diz-lhe outra vez. Então mandei uma mensagem. Disse: lembre-se que aquilo que nós falamos foi: a senhora faz isto, ora desta maneira, e ao fim de 2 dias está curada, desaparece tudo. E eu: meu Deus, eu estou a ouvir bem, não estou? É que se ao fim de 2 dias não acontece nada, esta senhora vai pensar que o pastor está doido. Bem, então, no dia seguinte, ela não disse nada. No dia seguinte, ela fez o que eu falei. Ao segundo dia, fez o que eu falei. Da parte de tarde, tinha desaparecido tudo. Ao segundo dia, desapareceu tudo. A bola desapareceu, as dores no intestino desapareceram, aquela pressão toda no intestino saiu, parou o sangue, parou tudo, pararam as dores e ela estava toda feliz, caminhou 1 quilómetro, ela disse 1 quilómetro, não é? 1 quilómetro que já não podia andar, nesses 10 dias não podia andar, caminhou 1 quilómetro sem dor, sem ardor, sem doer nada. Eu falei a palavra que Deus me mandou falar. Se eu não falasse, se eu não dissesse, ela não recebia. Quem é que me está a entender? Como eu falei e disse, e ela fez, mas os irmãos pensam assim: mas pastor, mas isso onde é que está na Bíblia? Está em todo lado? Está ou não? Quem é que me dá um exemplo de uma coisa destas que está na Bíblia, que Jesus deu uma ordem e a pessoa fez? O cego, que Jesus mandou lavar os olhos no tanque de Siloé. Jesus disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. O que é que isto tem a ver com a cegueira? É uma ordem. Quem é que me entende? É uma instrução que é dada. A pessoa ouve e obedece, ou não obedece. Mas no Velho Testamento era a mesma coisa. Naamã veio lá de longe, o general do exército da Síria, todo leproso, e chegou, e Eliseu nem veio cá fora. O homem levou a mal. Ele era uma personagem tão importante, o general, o chefe das forças armadas da Síria. E o Eliseu nem veio cumprimentá-lo. Nem cá fora veio. Que indelicadeza. Deus não deixou. Deus disse: diz-lhe a ele para ele ir e lavar 7 vezes no Rio Jordão. Oh, meu Deus. O homenzinho furioso já ia, mas é embora, com o exército todo ali ao lado dele.
revoltado com aquela atitude, mandou-me lavar. Quer dizer, vai e lava-te. Vai e lave-se. Não uma, nem duas, nem três, 7 vezes. Eu mergulho na água. Oh, meu Deus! O homem já ia embora, furioso, mas os amigos, eles trataram-no carinhosamente. Disseram, oh, meu pai, se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil, mas ele só disse para tu dar 7 mergulhos na água. Então o general Naamã sai de cima dos seus tamancos, tira o seu carapuço, tira a cabeleira postiça e fica... Tira os chumaços nos ombros e cada vez está mais pequenino e desce de cima dos tamancos e fica ainda mais pequenino e pegam nele e ajudam-no todo leproso a ir para a água em trajes menores. É uma coisa humilhante. Lá vai ele e mergulha uma vez e 2 e 3 e 7, sai da água com a pele toda limpa, com o corpo todo limpo da lepra. Vale a pena obedecer à voz de Deus? Sim ou não? Vale a pena executar aquilo que Deus diz, porque se não fizermos esta parte daquilo que Ele manda fazer, o milagre não falha. Então, chegamos à conclusão que viver neste nível de ouvir a voz de Deus, não só para vencer perigos, evitar ciladas, ter a direção de Deus na nossa vida, mas também para receber a um nível maior os milagres de Deus, é o que nós precisamos. Amém, irmãos? E a Bíblia está cheia destes exemplos. E se nós nos movermos a executar deste modo, cada vez que nós estamos diante de um obstáculo, de um problema, pedimos, meu Deus, fala comigo, diz-me o que é que eu devo fazer, como é que eu devo fazer. Dirige-me, mostra-me, dá-me as palavras certas, dirige os meus passos, mostra-me tudo como deve ser feito. E Deus não vai falhar de nos guiar, de nos conduzir. E a vantagem nisto é o que está escrito em 2 Coríntios 2,14. É que se nós deixamos Deus conduzir, Ele vai conduzir em triunfo sempre. Vai conduzir em triunfo sempre. Graças, porém, a Deus, leia comigo, por favor, com força. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Se for Ele a conduzir, o triunfo é certo. Agora, se for cada um de nós a conduzir à sua maneira, não está garantido o triunfo. Mas o triunfo está garantido quando é Deus a conduzir. Amém, irmãos? É por isso que nós oramos. É por isso que você tem que orar. É por isso que você tem que buscar o poder de Deus. Porque quando você ora e se enche do poder de Deus, e fala a palavra de Deus, e quando veste a armadura, o diabo olha para si e não sabe. Quem está ali? Quem vem ali? E ele olha meio assustado. Quem é? O demónio fica zarolho a olhar. Quem será que vem aí? Porque a pessoa, em Efésios capítulo 6, no versículo 10, diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficar firmes. Firmes, diga comigo, firmes, contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra, versículo 12, não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas e as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Aqui diz as hostes espirituais de iniquidade. Não, é só para complicar, glória a Deus. Quem tem memorizado da antiga versão de Ferreira da Almeida. Mas depois, no versículo 13, diz assim, agora vamos ver o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura, metade da armadura. Quanto? Toda a armadura de Deus. Vamos lá ver as partes da armadura que estão aí. Oh, glória a Deus. Tomai toda a armadura de Deus. E depois diz assim, tendo cingidos os vossos lombos. Os lombos são os músculos lombares aqui em cima, cingidos.
apertados com um cinturão que aperta a armadura toda, os pés calçados com umas solas bem fortes lá embaixo, para pisar tudo, amém? Com umas botas fortes, aquelas botas de tropa delicadas. O cinturão da verdade, o escudo da fé de um lado, a espada do outro, metida nesse cinto, e está uma couraça, a couraça da justiça, os pés calçados, e depois um elmo na cabeça, e fecha a viseira e caminha e fala a palavra de Deus. O demónio olha, quem vem ali? Ouve a palavra de Deus. Nunca estou desamparado, nem a minha descendência a mendigar pão. É a palavra de Deus. Na cruz Jesus levou toda a doença e a enfermidade. Não há doença que nos possa tocar. Sou mais que vencedor em Cristo. Ele olha e diz, mas quem é que vem ali? Quem vem lá? Ora, diga comigo, quem vem lá? Venha falar a palavra de Deus, venha falar exatamente o que está escrito, a caminhar com a armadura toda. O demónio sabe lá quem é. Olha para si, não vê? Você está tapado com tudo, está todo armado, tem um elmo na cabeça, ele olha, não sabe se é Deus, sou eu, ou você não sabe quem é. A palavra que sai de lá de dentro é a palavra de Deus. Ele sabe lá. Ele olha todo confuso. Aí é quando o crente perde. De repente o crente vem e diz, estou muito mal, estou cansado, deve ter sido os bicos de papagaio que me estão a matar. Pronto, o demónio olha e diz, afinal Deus nunca falava assim, não é nada daquilo, não é nada de Deus. Aí ele vem contra si, porque vê logo que não pode ser Deus. Quem é que me entendeu? Não pode ser Deus. Não pode ser Deus. Deus não vai falar dos bicos de papagaio. Não vale a pena. Não vale a pena vocês pensarem nisso. Não vai dizer que, sei lá, não sei muito bem como é que isto vai dar, se vai dar torto, se vai dar certo, Deus não fala assim. Deus não fala assim, Deus dá uma ordem e executa-se. O povo de Deus tem que vestir a armadura, por isso é que nós precisamos dessa armadura, porque o diabo fica confuso. Ele olha, os seus pensamentos estão em ordem, a couraça da justiça está poderosa, o escudo da fé, se ele tirar alguma coisa, está defendido. Ele sabe lá quem é, sabe lá ser um dos generais de Deus, quando olha para si. Um dos arcanjos de Deus, um dos anjos poderosos de Deus. Ele sabe lá, o exército todo de Deus está ao lado, pronto para executar as suas ordens. Ele olha, nem sabe bem quem é. Agora, os bicos de papagaio, pronto, já não pode ser Deus. E os anjos ficam parados. O problema é que a pessoa neutraliza o poder do exército que tem à sua disposição, porque não só não fala a palavra de Deus, como fala a palavra de Satanás. Oh meu Deus, quem ficam confusos são os anjos. E quem ficam todos a bater palmas é o diabo e os demónios dele. Lembre-se que a luta é não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades. Por isso, nós vencemos na operação do reino dos céus, tem que operar a palavra de Deus, temos que falar a palavra de Deus, temos que declarar a palavra de Deus, o que está escrito. Jesus, quando enfrentou o diabo, disse, está escrito. Apanhou logo. Segunda vez levantou a cabeça e Jesus, com a espada outra vez, pá, outra cacetada, está escrito. Bem, ele cambaleou, ficou com os olhos a girar e tal, lá se levantou, como ele pôde, o desgraçado, veio outra vez, mal chega, diabo a boca e Jesus, pá, outra vez, está escrito. Aterrou. Durante um tempo deixou Jesus em paz. Uma vez eu fiz um jejum, quando o demónio veio, levou um estouro tão grande, que eu fiquei com uma paz tão grande. Eu entendo o que é que quer dizer. Ele deixou por algum tempo. O diabo levou uma coça que foi-se embora e deixou-me por algum tempo. E eu nunca senti uma paz assim. Eu disse, se aqui, meu Deus. Eu caí de joelhos. Eu chorei na presença de Deus. Eu disse, meu Deus, se aqui já é possível sentir esta paz. E estou neste mundo infestado de micróbio, de demónio, de maus cheiros,
de coisas horrorosas. Se estou neste mundo e já tenho esta paz, o que será aí em cima contigo? Quem é que me entendeu? Eu, quando cheguei a esta conclusão, eu caí dos joelhos, eu fiquei. Nunca tinha imaginado que a paz pode ser tão extraordinária e poderosa. Senti uma paz, Deus permitiu que eu sentisse uma paz como eu nunca imaginei. Eu já quis mais vezes ter essa paz. Mas isso tem que ser Ele que a dá. Jesus de facto disse, a minha paz vos dou. Não é como o mundo. A paz que nós temos no mundo é a paz que está tudo em ordem, tudo bem, os filhos estão bem, a vida está bem, está tudo calmo, está tudo sereno e nós estamos em paz. Paz é diferente de pressão. Vou falar no domingo próximo sobre as pressões que o diabo traz à nossa volta e porquê. Se quiser saber, venha no domingo. Mas paz, esta paz tão extraordinária, de facto, só mesmo Deus dando essa paz, porque senão nós não conseguimos aqui recriá-la, nós não conseguimos ter. É uma paz, era como se dissesse assim, é uma paz que precisa de um ambiente completamente limpo, que precisa de um laboratório na presença de Deus, que precisa do paraíso de Deus para ser sentido. Quem é que me entendeu? Não é uma paz que se possa aqui fazer nestas condições. Não se consegue fabricar essa paz aqui, porque é uma paz que não tem maneira de aparecer aqui se não vem de Deus. Então Deus permitiu-me sentir uma vez na minha vida, uma vez só, senti essa paz absolutamente divina. Era como se eu não estivesse aqui, era como se eu estivesse na própria presença do Deus Altíssimo. Sabe, naquele dia, naquela hora, naquele momento, podia acontecer a coisa mais horrível que você imagine, do pior que podia ser, e eu não era afetado, nem minimamente. E mais, o poder que esta paz tinha era tão grande que eu acho que se eu desse uma ordem e fizesse alguma coisa, aquilo tudo era revertido. Porque é uma coisa avassaladora. Nunca tinha imaginado que a paz podia ser tão poderosa a esse nível. Amém? O reino dos céus. Diga comigo o reino dos céus. De facto, Jesus movia-se como um rei a executar estas coisas, a executar o seu poder, a executar a sua presença. E Ele transferiu para nós essa responsabilidade. Porquê? Porque Deus deu domínio ao homem sobre esta terra. É tão bom saber a verdade, sim ou não? Já imaginou? As avécolas que vão para os montes com binóculos à noite à procura de ver OVNIs extraterrestres que vêm aí do espaço e vão invadir esta terra. Há gente que fez disso uma religião praticamente. Há livros escritos sobre isso. Os extraterrestres vêm aí tomar conta disto. Nós vamos estragar o planeta e vêm os extraterrestres e vão arranjar estas coisas. Hollywood já fez filmes. Já apareceram naves espaciais com os bicharocos assim tipo umas sanguessugas gigantes, tipo uns gafanhotos gigantes com umas caras pontiagudas, enormes, pá, com 5 metros cada um, com os dentes e uma espuma que sai da boca e um hálito nauseabundo. Não lavam a boca com... Como é que se chama aquele líquido? Eu tenho sempre esse líquido lá, que eu gosto disso. Aqueles elixires, aquela coisa. É o tantum, é o tum-tum, ou lá como é que aquilo se chama. Tem vários nomes aí. Não é preciso ir para os mais caros, que é a mesma coisa. Aquilo faz tudo a mesma coisa. Eu compro daqueles de €1 e pouco, cada frasco. Serve perfeitamente e é fantástico. Bem,
Lava-se com pasta e depois com aquilo por cima. Há gente que nem pasta, nem líquido, nem água. Os desgraçados dos dentes nunca viram uma escovinha sequer. Quando os dentes olham e vêem alguma escova, pensam que é para os sapatos ou qualquer coisa. Isso no caso dos dentes terem olhos, não é? Depois quem paga é a vizinhança, glória a Deus. Mas Deus disse, amarás o teu próximo. Glória a Deus, amém. Onde é que eu ia? Nos dentes. Nos extraterrestres. A gente que anda à procura dos extraterrestres vem aí, vem tomar conta. Não vem nada, não vem nada. Vem de outros planetas, não vem não. Não, mas porquê? Porque Deus deu ao homem o domínio sobre esta terra. Ponto final, acabou. Não vem cá ninguém, não vem extraterrestre nenhum, não vem maluco nenhum, não vem nada de lado nenhum. Quando vier, vem Jesus com o seu exército tomar conta disto. Aí, é por isso que o diabo, sabendo isto, está farto de fazer filmes. Porque um dia vão gritar todos cá em baixo, televisões, nos jornais, são os extraterrestres, vem aí a invasão dos marcianos. Não são marcianos, filho. É Jesus mesmo. É Apocalipse capítulo 19. É Zacarias 14. São os anjos de Deus e guerreiros de Deus e homens e mulheres de Deus que vêm com um corpo de glória e vêm a descer sobre esta terra para tomar posse sobre esta terra e pôr esta bagunça em ordem definitiva. Glória a Deus. E instalar o seu reino e o seu milénio. Por 1000 anos, Cristo vai reinar sobre as nações. Mas o diabo anda a fazer filmes. Já se anda a preparar ao tempo. Ele já sabe que isso vai acontecer, então anda a fazer os marcianos. Os ovnis. E a população que não percebe um boi, não percebe nada, olha para um palácio, como um boi olha para um palácio, sabe lá o que é aquilo, não sabe nada, pensa, vem mesmo, vem aí, vem os ovnis. Oh meu Deus. Um rapaz aqui há 2 anos estava para casar com uma moça. De vez em quando vinham cá à igreja. Não era esta, era a espinha. E ele andava sempre à procura dos ovnis. E ela já não podia aturar, sempre a falar dos ovnis. Um dia ela disse, voltei a falar dos ovnis, eu vou-me embora. Mas ele gostava dos ovnis. Assim começou a falar dos ovnis e ela foi. Fez a mala, pôs umas coisas e foi embora. E ficou ele e os ovnis. Isto é uma desgraça. Os ovnis só causam destas coisas. Os ovnis são destruidores de muita coisa. Glória a Deus. Portanto, Deus disse que a terra foi dada a quem? Ao homem. Vem ovnis? Não. Vem marcianos? Não. Vem gente não sei de onde? Não. Aliás, para destruir isto tudo nem é preciso vir ninguém. Cá estamos, a humanidade já estava a ser capaz de destruir tudo e Deus tem que intervir para parar isso quando chegar o momento. Amém? Glória a Deus. Mas isto, a propósito de dizer sobre o domínio. Quem tem o domínio sobre esta terra somos nós. Quem vai operar o poder de Deus aqui somos nós. Se não fizermos, foi isso que Jesus veio ensinar, a operação do seu reino. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus não opera. Em todos os milagres da Bíblia você vê sempre que há uma parte que as pessoas fazem e depois o sobrenatural é Deus que faz. Só que o sobrenatural de Deus vai acontecer depois que a pessoa faz a sua parte. Se nós não percebermos isto, se não entendermos que Deus vai confirmar a sua palavra, cooperar conosco, a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Sim ou não? Cooperadores de Deus. Portanto, Deus vai operar o seu poder. Em Marcos, no capítulo 16, nos últimos momentos antes de subir para a glória, estar sentado à destra do Pai, Jesus falou para os discípulos e voltou a falar sobre este tema. Onde é que está escrito? Em Marcos, no capítulo 16. No versículo 15 em diante diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, quem crer e for. A propósito disso, temos batismos no domingo na igreja em Espinho.
às 15 horas, portanto, os irmãos que gostarem de assistir ao batismo, não faltem de lá estar, que vai ser bonito. Quem crer e for batizado será, quem não crer. E depois no versículo 17 diz, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, só que aqui você deve pensar, quando diz em meu nome, é sempre, em meu nome expulsarão demónios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome é sempre em nome dele. Em meu nome é a primeira frase que está como base das afirmações todas que vêm depois. Para simplificar, foi só escrito em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, vírgula, se pegarão em serpentes, se tomarem alguma coisa mortífera não lhes farão, quer dizer, terão poder sobre o mal. Se o diabo planear alguma coisa contra si, não acontece mal nenhum. O diabo quer fazer mal, mas não pode, diga comigo, não podes. Isso, diga, não podes fazer nada. Amém? E depois diz, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. E no versículo 19 diz, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, sentou-se à direita de Deus. Quer dizer, estas foram as últimas palavras de Jesus para os discípulos. Uma parte em Mateus, outra parte em Marcos, outra parte em Lucas, outra parte no livro de Atos. Está bem? Das últimas palavras dele antes de subir. O livro de Atos que está a falar acerca do poder de Deus. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E eles olharam e viram-no subir. Subir. Então, quando nós pegamos nos mesmos textos que referem as últimas palavras que ele falou, este tema está lá. Por favor, veja que eles então saíram, foram pregar, versículo 20, leia comigo. Saíram e pregaram por toda a parte. Quer dizer, falaram a palavra de Deus por toda a parte. E Deus fez o quê? Cooperando com eles o Senhor. Então Deus coopera. Você precisa do milagre, Deus vai cooperar. Se você tem que orar, se orar em concordância com alguém, se declarar a palavra de Deus, Deus vai operar juntamente consigo. Você fala a palavra e Deus faz aparecer o milagre. Quem é que me está a entender? Porque o sistema operativo do reino dos céus é este. Você fala e Deus opera. Jesus falava e o Pai faz as obras. O reino dos céus executa essas obras de acordo à sua palavra, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. A tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, diz os sinais que se seguiam, às palavras deles e à ação do poder de Deus para os executar. Aqui nós estamos, de facto, a tocar num ponto essencial, que é a ação do poder de Deus, a liberação do poder de Deus. Como é que o poder de Deus vai se liberar sobre a nossa vida? Através das nossas palavras, Deus vai atuar. As nossas palavras não são as nossas palavras, são as nossas palavras dele. As palavras que nós falamos da sua promessa. Então, um dos segredos extraordinários da Bíblia é esse. A pessoa fala não problema, mas a promessa. Fala não as dores, mas a promessa de Deus. A cura. Amém? Não fala as dúvidas, mas fala as certezas. Estando certíssimo que Deus é poderoso para o fazer. Em Romanos capítulo 4, no versículo 19, vamos ler. Romanos capítulo 4, versículo 19 e 20, diz, vamos ver. Romanos. Sem enfraquecer na fé, não considerando, não levando em conta o seu corpo já amortecido pela idade, nem o vento de Sara, contudo, à vista da promessa, quer dizer, com os seus olhos postos na promessa, não vacilou por incredulidade e foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Versículo 21, por favor. Estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Mas quem falou, quem declarou que Deus era poderoso para o fazer e que Deus não ia falhar de o fazer acontecer, desse milagre não ia deixar de acontecer, quem falou? Abraão falou. Deus pegou nele, tirou para fora, disse, olha para as estrelas e diz, esta é a minha descendência, assim será a tua descendência. E ele disse, assim será a minha descendência. A partir daí ele começou a agradecer a Deus pela sua descendência.
Começou a agradecer a Deus por aquilo que Deus lhe tinha oferecido, que Deus lhe tinha dado. É muito interessante este tema, extraordinariamente importante, porque sem ele não há sobrenatural de Deus. Ou seja, Deus não tem que respaldar as palavras de uma pessoa, Deus vai respaldar a sua palavra. Você tem que falar de acordo à palavra dele, de acordo às promessas dele, de acordo ao que ele disse, e o poder de Deus vai atuar. Se falar outra coisa qualquer, se falar o relatório do médico, se falar o relatório económico, se falar o relatório de qualquer coisa, o médico diz, se falar o que sente, Deus também não tem que respaldar. Quem é que me entendeu? Se falar dúvidas, Deus não vai operar. Deus vai confirmar a sua palavra. Deus vai cooperar juntamente com eles. E este é um ponto de excelência que está aqui. Deus vai operar juntamente com eles. Marcos 16, 20. Deus cooperando com eles, o Senhor, confirmando com sinais as palavras que eles falaram. Ou seja, você compromete-se a falar a palavra do Pai, a palavra de Deus, e Deus confirma a sua palavra que está nos nossos lábios, no nosso coração e nos nossos lábios. Se nós não falamos a palavra dele, ele não tem nada para confirmar, porque ele só confirma a sua palavra. Amém, irmãos? Por isso é que nós atuamos como Deus. E por isso, encerrando este tema, hoje nós vamos continuar. Por isso, este tema é fantástico. Eu acho este tema absolutamente brutal. Acho isto brutal, absolutamente espantoso. Por isso é que Jesus, então, em João, no capítulo 10, está a falar com os fariseus e chega àquela parte da Bíblia onde ele diz, mas tu fazes-te Deus, sendo tu um homem, fazes-te como Deus. Porque Jesus estava a dizer aos fariseus, por qual destas obras que eu tenho feito é que me apedrejais? Não, nós não te apedrejamos por causa das obras boas que tu fazes. Nós queremos te apedrejar porque tu fazes-te como Deus. Eu disse, mas eu e o Pai somos um. Eu falo a palavra que Ele me manda falar e Ele faz as obras. Os fariseus não entenderam nada. Lá está Ele a dizer que Ele e Deus são um. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Blasfémia. Quer dizer, eles nem sequer se irritaram tanto quando Jesus lhes partiu o negócio. Destruiu as mesas e partiu tudo. Eles nunca ficaram tão raivosos, mas agora estão raivosos. O diabo trabalha horas extras. O diabo trabalha desesperado para que você não saiba isto, para que Jesus não falasse isto, para que Jesus não ensinasse isto. Mas Jesus tem tanto amor que até ensinou isto aos fariseus. Claro, eles não acreditaram, não é? Porque, como eu disse, o diabo trabalha desesperado para que as pessoas não saibam como opera o reino, como opera o poder de Deus, como opera o milagre, como se realiza o milagre, como vai acontecer. Se você na sua vida disser, recebe de Deus e fala essa palavra, Deus tem que a confirmar com sinais. Ou seja, o sobrenatural de Deus tem que aparecer, tem que se manifestar. Mas se em vez disso falar o que sente, o que pensa, como é que anda, então, Chico, como é que estás, filho? Nas ruas da amargura, esquina com o beco da desgraça, e então quando tu pensas que vais sair daí, não há saída, é um beco, mas há. Sim ou não? Sim. Deus abre portas que estavam fechadas. Deus faz aparecer soluções onde não havia soluções nenhumas. Deus faz manifestar a sua glória sobre a nossa vida. Às vezes nós sofremos um bocado porque este assunto, enquanto não se descobre, é perigoso. Eu estou a descobrir coisas muito boas. Até como um microfone, glória a Deus. Ai, que eu estou a descobrir coisas tão boas. Ai, que eu estou a descobrir coisas tão fortes.
Ai, que eu estou a receber revelações tão poderosas de Deus. Não tenha dúvidas. O diabo está a fazer tudo para me desanimar. Mas tudo mesmo. É que ele não se esqueceu de nada. Esse rato do esgoto não se esqueceu de nada para ver se me põe mesmo em baixo por completo. Mesmo, 1, 2, 3, 4. Não se esqueceu de nada. Trouxe tudo mesmo. Não se esqueceu de nada, o desgraçado. Tem sido bonito. Tem sido bonito. Quer dizer, não se esqueceu. Mas disso nós falamos domingo, glória a Deus. Amém? Porque é que ele acende a fornalha 7 vezes mais. Sabe porquê? Para ver se lhe mete medo. Ele até pode acender a fornalha 70 vezes. Não há problema. Quanto mais ele esquentar a fornalha, mais você sai em glória com o poder de Deus. Mas é perigoso, porque se não se agarrar ao poder de Deus, você sai um croquete queimado do outro lado. Tenha cuidado. Quem pensa que as coisas são simples e não são perigosas está muito enganado. Há perigo, sim. Não há perigo, nada. Há. Daniel foi tirado da cova dos leões, os outros 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram tirados dentro de uma fornalha 7 vezes esquentada. Há perigo ou não há? Daí que a Bíblia diz que você tem que se manter firme na fé. Quantos é que estão firmes na sua fé? Bom, não vacile, não vacile, não vacile, não saia da sua posição de firmeza, não saia. Mantenha-se firme. O resto passou para a responsabilidade de Deus. Deus tem que dar saída ao assunto. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! E vai desanimar? Não. E vai queimar? Não. É em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Você não faz ideia. A coisa maravilhosa que hoje ouviu. Eu espero que faça ideia disso. Espero que tenha a noção. Que tenha bem a noção que você ouviu um tesouro esta noite. Tenha a gentileza de ficar de pé, vamos agradecer. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra em nosso coração, na nossa vida. Damos-te graças esta palavra produzir um fruto de glória, um fruto de vitória em nossa vida, Senhor. Como está aqui escrito, alguém que agiu como Deus, alguém que se moveu como Deus, alguém que fez como Deus. E a Bíblia está cheia de homens e mulheres que agiram como Deus, que atuaram como Deus, que fizeram como Deus. Davi enfrentou Golias como se fosse um Deus poderoso, sem medo de nada. Josué deu uma ordem e o sol parou, de um lado e outro a terra parou de mover, com uma palavra dele, ordenada por Deus. Ele falou e Deus parou a terra de girar. Meu Senhor, por causa da palavra de um homem, Deus cooperou com os sinais extraordinários. Moisés falou sobre o mar, estendeu a vara e Deus abriu o mar, cooperando com ele com os sinais. Deus fez tudo acontecer nas coisas mais impressionantes, sempre em cooperação com o ser humano. Senhor, damos-te graças de ver as coisas extraordinárias que Tu fazes, de ver milagres sobre a nossa vida, de ver coisas espantosas que Tu prometeste em Tua palavra e que não falharão de acontecer, em nome de Jesus. Por isso, seja o nosso coração firmado em Tua presença, firmados em Teu poder, seja a nossa vida guardada nas Tuas mãos, falando a Tua palavra, declarando a Tua palavra, vivendo na Tua palavra, no poder da Tua palavra. Nós Te agradecemos, querido Senhor, porque Tu confirmas a Tua palavra com sinais, cooperas conosco de acordo à Tua promessa, em nome de Jesus. Querido Senhor, recebemos esta palavra em nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos recebem?
Diga comigo, receba em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Se algum irmão ou irmã precisar de oração por alguma coisa, estou disponível para orar por si. Um grande abraço para todos. Até domingo, 6 da tarde. Não falte, que a igreja vai estar cheia, vibrante e poderosa, e a fornalha do diabo está apagada. Não há fósforos no inferno. Glória a Deus.